Estamos começando mais um Palavra Urgente. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor Tiago Pena e é com toda fé que eu estou aqui para te abençoar. Não se esqueça de preparar o seu copo com água, separar a fotografia, peça de roupa, o que na oração você quiser apresentar a Deus. E assim nós faremos no final deste programa, que também vou dar uma mensagem. Pastor, a minha vida é revestida de dores. Eu sofro desde pequena, na família, no corpo mesmo, acerca da saúde, na vida financeira. Olha, eu não sei onde mais dizer onde não tem dor. Como muitos dizem, é mais fácil dizer onde não dói, mas é tão difícil que eu até me perco. Olha, meus amigos, Deus tem todo o poder. Nós anunciamos o Evangelho da graça do apóstolo Paulo, que disse: o Evangelho é o poder do Senhor. Nós anunciamos um poder que transforma. Então, se você quiser saber mais de vidas que foram transformadas, estamos aqui no programa certo. Vamos dar início ao testemunho de fé de hoje e você vai entender a obra que Deus tem feito em o nome de Jesus. Em dezembro de 2023, Maria Lenice começa a sentir fortes dores no joelho esquerdo. Consegui um emprego no HC, Hospital das Clínicas. Durante 5 dias, 6 dias, não consegui mais trabalhar. Muita dor, e fui para o pronto-socorro. Aí o médico chegou para mim e falou: a senhora tem um problema muito sério, chama-se nervo ciático. Tem um tratamento, a senhora vai ter que manter ele sempre, porque isso aí não tem cura. Isso aí a senhora adquiriu com o tempo, isso é antigo. A dor no joelho, que não pode ser atribuída a uma lesão física, pode ser causada por um problema na parte inferior das costas, pois os músculos ao redor dos joelhos são alimentados por nervos que se originam na parte inferior da coluna. A irritação e compressão desses nervos causa sintomas comumente conhecidos como ciática, que podem incluir dores nos joelhos. Quando você pisa no chão sem a joelheira, dói, aquela dor muito forte. Então você não consegue pisar no chão. Você vai no hospital, você toma uma injeção, dali 24 horas já passou o efeito. Aí eu comecei a assistir o programa do Jaime na TV, culto de oração dele, eu assisti em casa também. Aí eu pensei, tem uma igreja aqui na São João, eu vou nessa igreja. Senhor, se tu me curar, eu vou comprar uma Bíblia e eu vou me batizar. Como eu disse logo no início do programa, as dores vão aparecendo e através dessas dores, é como você vai cavando um buraco, você vai afundando ainda mais. E fique em paz, porque eu sei que a sua vida vai ser tocada por Deus agora. E não importa, falo isso de coração e com espírito de fé, não importa o tamanho do problema, importa que você coloque agora diante de Deus e Deus vai fazer uma obra poderosa. Preparamos uma reportagem para te ajudar e eu quero que você acompanhe comigo. Segundo o blog do Hospital Albert Einstein, o nervo ciático é o maior nervo do corpo humano e as dores podem ser causadas pela inflamação ou por compressão de alguma raiz nervosa do plexo lombar. No ano de 2025, o atleta LeBron James ficou fora de algumas partidas devido a um quadro da doença. As principais causas são hérnia de disco, síndrome do piriforme, estenose espinhal e artrose. Os sintomas mais comuns desta patologia são a fraqueza muscular, dificuldade de ficar na mesma posição, sensação de formigamento e dormência. Acompanhe o quadro Doutor Responde, que sempre tem um especialista para falar um pouco mais da situação que eu sei que até você está passando. E isso vai trazer a você um entendimento maior. E depois deste quadro, vamos retornar ao testemunho de fé. Mas pode rodar esse quadro, Doutor Responde. Dor ciática, ela pode ser de origem mecânica, ela pode vir lá da lombar, por uma questão de protusão discal, diminuição do espaço, uma estenose de canal medular, uma estenose de forame, que é uma compressão dessa raiz. Só que não é como eu estou mostrando aqui. O simples fato de um tecido se aproximar da raiz nervosa, ele já irrita e já dá um sinal e um sintoma. Primeiro, o paciente diz que a perna está ficando fraca. Segundo, o paciente diz que a perna está afinando.
Terceiro, ele diz, eu não consigo esticar completamente a perna, porque existe uma tendência da perna ela ir fletindo, ela ir ficando rígida e flexionada. Depois, o sintoma é dor pontual, dói aqui, 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 assim que ele forma, o paciente informa, chama-se double crush, ele vai pontuando os sintomas, ou então a dor que escorre e que pega todo o trajeto da raiz nervosa até chegar na extremidade. Fora as neuropatias, que são pequenas doenças que acometem a raiz nervosa, a raiz do ciático. É uma neuropatia ciática, uma doença da raiz nervosa do ciático. Sim, quem vai dizer a gravidade da dor é o próximo, é o dono da dor, é o paciente. Mas, cientificamente, a tabela de sintomas que vai de 0 a 10, tá, que é a escala analógica da dor, é a escala ouro para esse tipo de avaliação e registro. Então, a dor 10 é aquela dor incapacitante que o paciente se desespera e desmaia. É a dor grau 10. O sintoma, o sistema nervoso central desliga porque a dor é muito alta. Depois vem a dor 9, que é justamente a dor que o paciente pede para cortar. Arranca a minha mão de tanta dor. Ele chega a esse ponto de desespero. Né? Depois vem a de 0 a 8, 0 é dor nenhuma, 1, 2, 3 a pessoa leva a vida, dá para conviver com essa dor. Quando vem 4 e 5 ele começa a pedir ajuda. 6, 7, 8 é a dor que realmente incomoda muito, que leva o paciente ou para o consultório ou para o hospital. Meus amigos, vamos dar aqui sequência ao testemunho de fé e compreender ainda mais a obra que Deus fez nesta vida. Vamos lá. E o dia da mudança na vida de Maria Lenice foi o dia 4 de fevereiro de 2024. Ai, saí de casa mancando, com a perna enfaixada, comprei uma Bíblia. E entrei, na hora que o pastor Jaime começou a oração, eu senti uma coisa muito forte, como se saísse tudo. Acabou. O que foi, irmãzinha? Deixa eu ver com a senhora. Faz 3 dias que eu não consigo pisar no chão firme. Por quê? Porque o problema do joelho. Joelho. Aí o médico falou que eu tenho que fazer um tratamento ou uma cirurgia. Você chegou Aí assim... agora eu pisei, ó. Como é que você estava andando, irmãzinha? Como é que eu você tô andando assim, ó. Imita pra mim como você estava andando. Aí, tá até com a joelheira assim, aí. Assim. E agora? Agora eu ando. Que bonito, pessoal. Glória a Deus. Tirou ali agora. E eu gostaria de aceitar Jesus. Que coisa bonita. Toma essa decisão hoje, de coração mesmo, tá bom? Como ela, tem muita gente para tomar essa decisão hoje aqui. Eu lembro que ela estava muito feliz, ela estava muito eufórica, né? Dava para perceber que era uma alegria que ela estava sentindo ali naquele momento, que era uma coisa nova para ela. Como é importante a oração, como é importante você crer que existe e Ele me curou. No mês seguinte, após receber a cura, Maria Lenice se batiza na Igreja da Graça. Eu chamo a sua atenção agora para a mensagem que será revelada. A palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração para dividir com todos vocês. Seja nesse tempo agora, ou quando esse programa estiver no YouTube, onde muitas outras pessoas vão assistir. O Espírito de Deus vai visitando corações e transformando vidas, independente do tempo. O importante é que, no momento em que ouvir a palavra, você esteja de coração aberto. Você sabe, tem um personagem na Sagrada Escritura, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, de nome Jabes. É interessante falar um pouquinho deste personagem bíblico, porque o final da vida dele foi um final de bênçãos. Olha, ele se tornou mais ilustre do que todos os seus irmãos. Olha que interessante falar de Jabes, um homem vencedor, um homem que cresceu, um homem que aprendeu a buscar, a invocar a Deus e Deus transformou. Ele pediu para Deus: amplie os meus termos, os meus limites, me conceda mais terras, mais propriedades. Não permita que do mal eu seja aflito. Pediu para que Deus fosse com ele em todo o tempo e a Bíblia diz que Deus respondeu.
Mas o início da vida dele eu quero chamar a atenção. Porque estamos falando nesse programa de uma irmã que encontrou dores na vida, passou por dores na vida, e quando eu me atentei para isso, o Espírito Santo falou, lembra de Jabes? Que nós falamos muitas vezes de uma vida transformada e abençoada, mas o início foi um início de dores. Olha como está escrito este versículo. E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe o chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Esta mãe, para gerar o filho que um dia se tornou mais ilustre, ela já gerou com dores. Então não foi uma vida fácil. Não foi uma vida em que, olha, já nasci em berço de ouro. A minha mãe me conta a história de momentos de dificuldade que ela passou na minha gestação até o dia que eu nasci. Jabes cresce, Jabes desenvolve, Jabes aprende a invocar a Deus e se torna um homem referência, passando a dizer para as pessoas, olha, se você invocar a Deus, Deus também responde, porque foi assim na minha vida. Mas eu sei que agora, nesse exato momento, onde muitas pessoas só entendem de dores, é difícil falar de vitória, sendo que ainda não foi visto isso. Mas eu quero que você entenda que depois dessas dores, se você acreditar no poder desse Deus, você vai se tornar uma pessoa vencedora como Jabes se tornou. Tudo começa, tudo tem um meio e tudo tem um fim. E ainda que tenha iniciado em dores, Deus, pela sua infinita misericórdia, está atento à nossa situação. E se buscarmos a Ele como Jabes assim buscou, Ele também irá nos atender. Você crê nisso? Logo, logo eu vou orar por você e você terá essa oportunidade. Mesmo vivendo dias de dores, invoque a Deus e o Senhor vai te responder. Vamos à parte final desse testemunho de fé e compreender esta obra maravilhosa do nosso Senhor. Mas eu lembro que no momento do batismo eu estava presente para fazer alguns registros. Quando o pastor ele a batizou, aí eu percebi aquela alegria mesmo, que a gente ficou até ali olhando, dava para perceber que aquilo era uma coisa nova para ela, né? Como o batismo mesmo significa, é uma nova vida. Como está se sentindo depois de nova criatura? Nasci outra vez. Oh, Jesus, obrigada. Feliz? Maravilhoso. Porque eu não conhecia Deus, irmã. E Deus agora eu conheço, Ele é bom. E eu não vou largar dele nunca mais. Depois disso, consegui um outro emprego. Estou trabalhando até hoje e não sinto mais dor nenhuma. Trabalho o dia inteiro, eu pego 7 da manhã, vou até o final da tarde. Trabalho alegre, feliz e sinto a presença dele constantemente na minha vida. Ele cura porque Ele é Deus. Mesmo que não queira, Ele é Deus, Ele continua sempre Deus. E glória a Deus pela vitória que Ele concedeu à nossa irmã. Depois de tantas dores, tantas lutas, tanta dificuldade, invocando a Deus, uma vida transformada. Você quer ter uma vida transformada? Busca Deus. Para de ficar pensando como poderia ter sido. Honestamente, não foi, mas pode ser que a partir desse momento, se você buscar a Deus, a sua vida será transformada. Eu vou orar por você agora, pego aqui o meu copo com água e no nome de Jesus vamos determinar a sua bênção. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu estendo a minha mão, crendo que é a mão do Senhor também sendo estendida em favor dessa pessoa. Quem entendeu, eu vou invocar a Deus e está invocando. Por isso eu peço a Ti, Pai, faça uma obra poderosa para que todos vejam que o Senhor ainda é poderoso. Céus e terra vão passar, Pai, mas a Tua palavra vai permanecer. A Tua palavra não vai mudar.
A tua palavra é fiel. E é por esta palavra que eu digo que toda obra do diabo caia por terra e vá embora. Que vá embora todo o tempo ruim e que chegue nesta vida os bons tempos, os bons ventos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, beba desta água. Nós cremos e por isso Deus tem nos abençoado. Olha, deixa eu pedir para você, vá no YouTube e também no Instagram. É só digitar a palavra urgente. Você vai interagir conosco, assistir outros programas e vai compartilhar também. É um pedido que eu faço para que muitas outras vidas possam conhecer o poder deste Deus e para que você não fique de fora dessa oportunidade. Nós temos a nossa igreja em Belfor Roxo e você pode participar dos cultos em Belfor Roxo, Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026, no centro da cidade de Belfor Roxo. Quartas e sextas, 8, 15 e 19, domingo, 8 e 18. Mas olha, horários de segunda, de terça, de quinta e qualquer outro trabalho do nosso ministério, Instagram. IGD Belfor Roxo, você conhece toda a nossa programação. E eu falo mais, em qualquer parte do Brasil e do mundo que você queira estar na nossa igreja, vá no ongrace.com e lá você encontra o endereço de todas as nossas igrejas. E aqui nós vamos finalizando esse programa, com a graça de Deus, nós voltamos em breve com a bênção do Senhor para te entregar. Deus abençoe, fique na paz e na graça. Estou cansado de tudo que já vivi. Tanto esperei, agora estou aqui. Enfrentarei a multidão pra te encontrar. As tuas vestes hoje sei que vou tocar. A força que eu tinha acabou e a alegria deu lugar à dor. Tenho esperança e fé que vou conseguir mudar minha história ao tocar em ti. Nada vai me olha para mim, eu não vou voltar atrás. Hoje tocarei tuas vestes, serei curado ao tocar em ti. A minha vez chegou. A força que eu tinha acabou e a alegria deu lugar à dor. Tenho esperança e fé que vou conseguir mudar minha história.